majestoso Rei, pelo que és, eu te louvarei, porque o teu Filho entregaste por nós, o único Filho teu, fez-se caminho de conciliação, sendo o primeiro de muitos irmãos. Digno és, Pai Criador. Cristo Senhor, poderoso Deus, digno tu és dos louvores meus, porque com teu sangue compraste pra Deus a nós os que Ele escolheu. Digno tu és de louvor receber toda a riqueza, a glória e poder. Digno és, Senhor Jesus. Consolador, Santo Espírito, do meu louvor, tu és digno, porque nossos passos guiaste à luz, fizeste-nos vir à cruz, enches a vida de amor e razão, faz-nos brilhar em meio à escuridão. Digno és, Espírito. Digno és, triuno Deus. Digno és, triuno Deus. Num momento, quando ninguém esperar, estaremos entre nuvens no céu. Veremos então o rosto a brilhar, Jesus nosso libertador. Sua noiva, vestida com esplendor,
finalmente unida ele estará. Na terra, porém, rompe a ira de Deus. Até Cristo conosco voltar. Reinaremos 1000 anos, com novos corpos que já não mais perecem. Depois pra todo sempre, pra sempre, em nova terra serviremos nosso Pai. Reinaremos 1000 anos, com novos corpos que já não mais perecem. Depois pra todo sempre, pra sempre, em nova terra serviremos nosso Pai. Olá, meus irmãos, uma boa noite para todos vocês. Por favor, me perdoem pelo atraso. Às vezes as coisas acabam acontecendo justamente perto da hora da nossa transmissão. A câmera que tem nos ajudado bastante, acho que o cabo que eu tenho usado não estava querendo pegar de jeito nenhum. E aí, faltando 2 minutinhos para começar o culto, ou pelo menos às 8 horas, que ele veio a funcionar. Então, se porventura tiver algum problema, aí a gente procura, de alguma forma, usar a webcam aqui, mas eu creio que talvez o cabo deu algum probleminha aí, então, por favor, nos perdoem aí pelo atraso. Particularmente, não gosto muito de começarmos o culto atrasado, mas eu sei que dessa vez vocês vão me perdoar, ok? Então, o versículo que nós iniciaremos hoje à noite, Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, grande bênção estar com todos vocês, mesmo com todos os percalços aqui. Ainda vou dar uma organizadinha depois que nós formos para o nosso hino, mas grande bênção estar com todos vocês esta noite. Então, vamos, meus irmãos, orar e depois nós vamos já para o nosso versículo para nós ganharmos tempo, então, tá bom? Pai de amor, Deus de misericórdia, com muita alegria e satisfação que chegamos aqui essa noite, agradecidos por cada um que está nos assistindo, obrigado por conseguirmos fazer a nossa transmissão. Que essa noite seja uma noite de bênçãos, que o Senhor aceite o nosso louvor, fale aos nossos corações através da mensagem. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, meus queridos irmãos, vamos lá para o nosso versículo. Espero que esteja tudo bem aí para vocês assistindo a gente, tanto com o som quanto com a imagem. Vamos lá. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Jeremias 17, 7 e 8. Mais uma vez, então, duas boas-vindas a todos vocês, pedindo novamente perdão pelo nosso atraso. Mas, de qualquer forma, aqui estamos para a honra e glória do nosso Deus. Meus irmãos, vamos cantar alguns hinos, então, esta noite. Vamos começar cantando do cantor cristão, o hino que a dona Eida nos pediu. Quero lembrar a todos vocês também que, como hoje é um culto de oração, podem, por favor, colocar os seus pedidos de oração aí nos comentários. Alguns irmãos também mandaram pelo WhatsApp, mas também podem colocar os hinos que querem cantar no domingo à noite. Geralmente, quando nós cantamos no domingo de manhã, daqui para frente, uma vez que nós teremos o culto, então nós vamos ser um pouco menos criteriosos em relação à escolha dos irmãos,
porque depende muito dos hinos que eu sei tocar e que o regente sabe reger, ok? Mas aqui, uma vez que nós estamos podendo cantar junto com outra igreja, então o leque é muito maior. Ok? Vamos cantar então 381, Amor Fraternal. Vou colocar aqui a tela inteira e nós poderemos cantar. Muito bem, já começou até mesmo vazando o próximo hino que nós vamos cantar. Já vou colocar então logo em seguida, número 135 do Cantor Cristão, Louvor. Vamos cantar então as 4 estrofes, número 135 do Cantor Cristão, Louvor. Vamos cantar alegres então, já vou soltar uma vez que já apareceu um pedaço dele aqui.
Muito bem, então, meus queridos irmãos, grande bênção, os hinos que nós cantamos hoje. Vamos então brevemente para os nossos avisos, irmãos. Me perdoem realmente por estar, vamos dizer assim, um pouquinho mais rápido hoje, porque, como eu já lhes expliquei, nós acabamos começando um pouco atrasados por minha culpa, então, por minha culpa não, né? Vamos dividir as responsabilidades com com o abençoado do cabo aqui da nossa câmera, tá? A Tamara estava dizendo ali que o áudio está abaixo. Tamara, se porventura, faz o seguinte, reinicia o aplicativo do seu celular ou até mesmo o laptop, se caso persistir, aí você me avisa, ok? Porque às vezes pode ser que acontece isso, seja um problema no seu celular ou até mesmo no meu som, ok? Então vou procurar falar um pouquinho mais alto aqui, aumentar um pouquinho para que talvez seja um pouco mais fácil para ouvir, ok? Então, meus irmãos, vamos para os nossos avisos aqui. Como os irmãos já estão cientes, nós retornaremos então neste domingo, 23 de agosto, e daqui para frente, então, por enquanto, apenas nos domingos de manhã. Conforme for, vamos dizer assim, baixando essas bandeiras, ou pelo menos ficando mais claro, né, as bandeiras, porque nós estamos aqui em Porto Alegre da bandeira vermelha, nós poderíamos considerar então começar as demais programações, como culto vespertino, culto de quarta-feira, culto de oração, mas por enquanto vamos começar ainda com o nosso culto dominical com escola dominical, na verdade, culto da manhã com escola dominical. Lembrando que todos aqueles que vierem, por favor, nos avisem. Deixa eu só falar rapidamente com vocês aqui, meus irmãos. Nós não estamos proibindo ninguém de vir à igreja. Nós não estamos proibindo você de sair da sua casa, não é isso. Pelo cuidado que nós temos com cada um dos irmãos, então nós temos pedido que aqueles que são idosos e até mesmo aqueles irmãos que têm crianças pequenas, que ainda aguardem mais um pouco. Eu sei que não é o melhor dos casos, mas de qualquer forma, eu creio que brevemente nós poderemos incluir todos os demais irmãos, uma vez que esses últimos 3, 4 dias nós temos visto que tem se mantido, vamos dizer assim, né, o tal do platô aqui do Covid no Rio Grande do Sul. Então, se persistir por mais algum tempo, vai mudar a bandeira aqui em Porto Alegre, aí nós poderemos incluir as demais pessoas nos nossos cultos. Mas, por enquanto, meus irmãos, apenas as pessoas que estão não estão dentro desses quadros, né, sejam idosos ou até mesmo crianças de colo, os demais podem chegar à igreja com todos os cuidados, ah, mesmo, ah, vamos dizer assim, lembrando que nós vamos ter álcool em gel, vamos ter o tapete sanitizante, que quando vocês chegarem na igreja vão higienizar os pés. Então, meus irmãos, todos os cuidados aqui nós teremos. Não teremos o cafezinho, não teremos cumprimentos, como geralmente nós fazemos. Mas eu peço também, irmãos, que porventura as pessoas que vierem em mais de uma pessoa, né, vamos dizer, você vem com seu marido, ou no caso, sua esposa, ou com seus filhos, nos avise, porque nós já queremos deixar pronto para os irmãos os lugares que vocês vão sentar. Então, nós vamos colocar pessoas, né, um casal, ou 3 pessoas, ou 4, enfim, a família nós vamos colocar juntos. E aí, então, 2 metros de distância, de raio, nós vamos colocar outras pessoas. Então, é por isso que é importante que os irmãos nos avisem com antecedência, pelo menos, irmãos, até no sábado pela manhã, eu creio, eu disse sexta-feira no domingo, mas pelo menos até sábado de manhã, que a gente consegue organizar tudo direitinho para vocês, ok? Então, vamos prosseguir aqui com os nossos avisos, lembrando que mesmo que nós teremos os cultos presenciais, ainda assim as nossas transmissões elas prosseguem regularmente. Nós já transmitíamos no passado, vamos continuar transmitindo. Antigamente nós transmitíamos apenas a pregação, mas agora temos transmitido tudo, inclusive a escola dominical. Se você tem o seu livro de escola dominical, esteja munido dele caso você venha na igreja, ou caso não venha, você também esteja com ele para que nós possamos fazer a correção juntos, e os irmãos também fiquem responsáveis por todo o material que nós temos dado na escola dominical. Vocês copiem no seu livro, porque, meus irmãos, conhecimento nos faz realmente não só conhecer mais a Deus, mas amar mais o Senhor, servi-lo melhor.
Então não permita que aquele livro seja um peso de papel na sua estante, mas que realmente você possa preenchê-lo e fazer as lições com afinco, faça com a sua família, faça sozinho, enfim, mas faça, ok? Também, meus irmãos, eu quero lembrar a todos que nesta sexta-feira nós teremos o nosso painel de perguntas e respostas falando sobre o cristão e a música. E é muito, muito, muito importante que todos vocês estejam aqui. Por quê? Porque existe muita confusão sobre que tipo de música que nós podemos cantar, que nós devemos ouvir, ou até mesmo que nós podemos ouvir, porque lembre-se que como novas criaturas que somos, nós temos novos hábitos. Então, muitas perguntas nós podemos fazer para o pastor Jaime. Ele é um dos ministros, ele é, na verdade, o ministro de música da Igreja Batista Manancial lá em Fortaleza, um irmão realmente, um homem de Deus que tem atuado nessa área de música e vai ser uma grande bênção. Então, eu já lhes adianto que vamos ter perguntas, né, acerca de ah, música, toda música gospel é uma música cristã? Será que eu posso ouvir qualquer tipo de música? Então, esse tipo de pergunta é importante para o seu esclarecimento, para o esclarecimento da sua família, e vai ser uma grande bênção. Então, nessa sexta-feira, 20 horas, se caso quiser também mandar sua pergunta, se não estiveram ao vivo, né, acompanhando ao vivo, pode mandar para nós, que eu já passo para o pastor Jaime. 20 horas no dia 21/8, o cristão e a música, ok? E, muito bem, os nossos anúncios. Irmãos, eu já vou avisar para vocês que na semana que vem, deixa eu me colocar aqui novamente. Na semana que vem, no dia 29, nós vamos ter conferência virtual ou conferência aqui pelo Facebook, Gaúchos para Cristo. Eu creio que nós vamos fazer aqui pelo Facebook da nossa igreja. Então, fiquem atentos, no sábado da semana que vem, dia 29, nós vamos fazer a programação para todas as igrejas, Gaúchos para Cristo. Então, os irmãos estão mais do que convidados, estão intimados a participar. Ok? Meus irmãos, vamos para o nosso hino dessa próxima semana, né? Só lembrando que nós vamos cantá-lo apenas hoje e no domingo à noite, porque domingo de manhã nós vamos estar no culto presencial. Vou colocar aqui para vocês. Vamos cantar então do HCC, o hino 194, o Rei da Glória, o Rei dos Reis. Eu não sei se os irmãos conhecem, mas caso não conheçam, tenham uma oportunidade de poder cantá-lo, é muito, muito bonito. E só quero fazer um seguinte comentário. No meio do hino tem uns 2 ou 3 segundos de microfonia que foi na própria gravação lá da Igreja Batista Memorial em Brasília, ok? Mas nada que venha a desabonar esse hino e essa letra que são tão maravilhosos, ok? Então, 194 do HCC, o Rei da Glória, o Rei dos Reis. Vamos cantar alegres então, caso não conheçam, podem conhecê-lo.
Muito bem, então, meus queridos irmãos, vamos cantar o nosso último hino desta noite. Vamos cantar o hino predileto da Dona Silvia, número 25 do HCC. Tu és fiel, Senhor. Então, vamos cantar esse último hino vamos cantar esse hino antes da pregação da palavra de Deus. 25, Tu és fiel, Senhor. Muito bem, meus queridos, peçam os seus hinos à vontade. Eu vi que muitos irmãos já têm pedido ali. Se porventura não cantarmos no próximo culto, nós vamos colocar com certeza nos próximos, sem qualquer problema, ok? Meus irmãos queridos, vamos então para o tempo da pregação da Palavra de Deus. Gostaria de convidar você que abrisse a sua Bíblia para o livro, o Evangelho de João, capítulo de número 21, versículos de 15 a 19. Nós vamos colocar na tela o versículo, mas ainda assim é muito importante que você possa acompanhar na sua Bíblia. Por quê? Você pode anotar os versículos. Então, vamos ler, se porventura você não tem a sua Bíblia por perto, você pode acompanhar
a leitura dos versículos aqui comigo, ok? Vamos ler então João capítulo 21, versículos 15 a 19. A palavra de Deus então nos diz: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que, quando era mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Meus irmãos, vamos orar nesse momento? Deus de amor, Pai de misericórdia, nós agradecemos pelo Senhor Jesus Cristo ser o nosso exemplo. Também, ó Deus, por ser o nosso Senhor, o nosso Salvador. E é porque Ele nos deu vida, Senhor, que nós estamos aqui esta noite, agradecidos porque sem o seu sacrifício não teríamos o privilégio de chamar o Senhor de nosso Pai. Obrigado, ó Deus, porque Ele veio voluntariamente a esse mundo. E mesmo cada um de nós somos miseráveis pecadores, indignos de tal grande amor. O Senhor nos deu vida, Senhor. E nós pedimos que o Espírito Santo dirija os nossos corações. Tu sabes, ó Deus, conhece cada vida, cada coração. Tu conheces cada necessidade daqueles que nos assistem essa noite. Talvez, ó Deus, há pessoas que realmente são fiéis ao Senhor, que buscam servir ao Senhor verdadeiramente. Por outro lado, podem haver aqueles que andam cambaleando na sua vida espiritual. Ficam, ó Deus, por vezes procurando fazer a vontade do Senhor, mas muitas vezes também buscando fazer a sua própria vontade. Mas pode ser também que existam pessoas que não têm Cristo como seu Salvador. E nós oramos por cada um, Senhor Deus, que o Espírito Santo e sua palavra venham de encontro a cada necessidade. É o que nós lhe pedimos, agradecemos em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Meus queridos, nós vamos falar então em duas partes, hoje e na semana que vem. Vamos falar sobre a restauração de Pedro. O apóstolo Pedro foi um grande homem de Deus. E tal como qualquer homem de Deus, ele foi um homem pecador. Ele teve acertos memoráveis e teve erros memoráveis. O mais incrível de tudo isso é que a palavra de Deus relata que Pedro era um homem assim como nós. Homem que eu digo na questão humano. Então ele era gente como a gente. Era uma pessoa que lutava para ser um homem de fé e tinha os seus altos e baixos. Então nós podemos aprender muito com a vida do apóstolo Pedro. Meus queridos, eu já lhes adianto que nós vamos ler vários versículos. Eu procurarei colocar os versículos aqui na sua tela. Espero não ter esquecido nenhum deles. Mas, meus irmãos, uma coisa importante que eu gostaria de declarar para você é que Pedro, por vezes, ele é chamado de Simão, ou de Simão Pedro, ou até mesmo de Cefas. Então, quando você vê na Bíblia, geralmente Pedro é chamado de Simão Pedro, mas algumas vezes você vê ele sendo chamado de Cefas. Mas uma das coisas mais importantes sobre Pedro
é que ele era um apóstolo. Vamos ver aqui o versículo de Marcos, capítulo 3, versículos 13 a 19. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis que os 12 que designou, eis os 12 que designou. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então, meus amados irmãos, algo importante a ser declarado acerca de Pedro é que ele era um dos 12 apóstolos. Então, Jesus o chamou e ele era um dos 12 apóstolos. Nós vamos ver algumas coisas importantes sobre Pedro. Ele era da cidade de Betsaida. E como também nós sabemos, Pedro era um pescador. Meus irmãos, o apóstolo Pedro, ele é conhecido também por ser um homem, vamos dizer assim, impulsivo e impetuoso. Eu quero colocar duas passagens aqui para falar sobre essa parte, só para os irmãos entenderem o porquê que nós estamos falando sobre isso. Antes, um versículo que eu acabei não lendo para vocês, que diz que ele era pescador, é que em Marcos 1,16, caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Então aqui a palavra de Deus deixa claro qual a ocupação de Pedro. Então olha só, por que Pedro era um homem impulsivo e impetuoso? Olha só, Mateus 17,4, aqui está falando sobre a transfiguração. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Então, é muito interessante porque Pedro, vamos dizer assim, que ele perdeu uma boa oportunidade de ficar quieto. Jesus tinha chamado ele e também Tiago e João para poderem ver, né, o poder de Jesus. E quando ele estava vendo, né, tudo aquilo que Jesus estava fazendo, estava vendo também Elias e Moisés, ele, vamos dizer assim, ele ficou tão feliz, tão contente, que acabou falando algo que não teria cabimento algum. Porque por que será que aqueles homens que Jesus estava mostrando para ele iria acampar naquele lugar? Outra passagem, irmãos, está aqui em Mateus 26, 50 a 51. E nós vamos voltar a essa passagem depois, mas Jesus, porém, lhe disse, amigo, para que vieste? Nisso aproximando-se, na verdade, não, é esse versículo mesmo. Amigo, para que vieste? Nisso aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Quem que era esse daqui? Era Pedro. Pedro cortou a orelha de Malco, que era o servo do sumo sacerdote. Então, interessante que Jesus estava ali com os seus discípulos, estavam cercados por uma multidão e Pedro puxou ali uma faquinha e os homens vieram até ele e ele foi e cortou a orelha do homem. Então, irmãos, algumas vezes nós podemos dizer que Pedro era alguém que agia por impulsão, por isso que ele era impulsivo. E alguns comentaristas também dizem que ele era o mais audacioso dos apóstolos. Por quê? Se você olhar as vezes que os apóstolos falam com Cristo, a grande maioria das vezes, quem que é o porta-voz dos apóstolos? Pedro. Então Pedro era o homem que muitas vezes abria sua boca para falar coisas corretas, como por exemplo, ele declarou que Jesus é o Cristo. Ele disse que queria ir ter com Jesus quando Jesus estava andando sobre as águas. Então, ao mesmo tempo que essa audácia dele era uma coisa boa, isso também colocava ele em maus lençóis. Porque daqui a pouco nós vamos ver que, com a sua própria boca, ele disse algo que depois tornou-se, vamos dizer, ele se tornou réu daquilo que ele mesmo falou. Tem um ditado que diz que o peixe morre pela boca, mas já já nós vamos chegar ali. Então, meus irmãos, algumas características do apóstolo Pedro.
Ah, aqui nós podemos ver, na verdade, esse é o versículo que já vou ler para vocês, que fala acerca dele ser alguém orgulhoso e soberbo. Por quê? Aconteceu que, na verdade, não, esse não é o versículo que eu queria. Mas, de qualquer forma, irmãos, nós podemos ver que Pedro é um grande exemplo a ser seguido. Por quê? Aqui Lucas capítulo 1, capítulo 5, versículos de 1 a 11, fala sobre o chamado de Pedro. E é muito importante que nós leiamos esses versículos. Olha só. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante será pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. E por que, meus irmãos, que é tão importante nós lermos todos esses versículos? Porque aqui demonstra vários aspectos positivos da vida de Pedro. O versículo de número 5 fala sobre a obediência de Pedro. Não vamos ler, mas tendo trabalhado a noite inteira, ele obedeceu à ordem de Cristo. Mesmo que talvez um pouco contrariado, ele obedeceu à ordem do Senhor. Versículo de número 8, após ele ver o milagre de Jesus, ele reconheceu o seu estado pecador. Também no versículo 8, ele reconheceu a divindade de Cristo. E no versículo 12, ele não teve dúvidas em responder ao chamado de Cristo. Ele largou tudo, e a palavra de Deus usa a palavra imediatamente, e seguiu a Jesus. Então nós devemos entender que o apóstolo Pedro, ele foi um homem muito sincero nas suas palavras para Jesus. E quando ele conheceu e reconheceu quem era o Senhor, ele não teve dúvidas do que ele deveria fazer. E ao contrário, e aqui uma lição muito importante para nós, ao contrário do que muitas vezes nós fazemos quando entendemos que algo deve ser feito, e algumas vezes nós acabamos deixando um pouquinho para depois, e vai deixando para depois, vai deixando para depois, quando vê o negócio já passou, o tempo já passou e a gente se atrasa. Então, existe um termo para isso, que é, agora me fugiu, estava na ponta da língua, mas procrastinar. Então, algumas pessoas acabam procrastinando, ou seja, deixando para depois. Pedro não. Quando ele entendeu quem era Jesus, tendo sido chamado pelo Mestre, imediatamente ele o serviu. Então, nós podemos entender, meus irmãos, que Pedro realmente era um homem que sabia quem era Jesus. E até nós vamos ver a vida de devoção do apóstolo Pedro. E eu quero colocar aqui para os irmãos um versículo que é muito interessante, porque você vai me perguntar, mas por que é tão interessante, pastor? Olha só. Mateus 10:2 diz: Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Aí você vai me perguntar, o que de tão interessante tem nesse versículo? Eu respondo para você. Aqui em Mateus 10:2, Marcos 3:16, Lucas 6:14 e Atos 1:13, que são as listas dos apóstolos, quem que é o primeiro apóstolo? Quem que é sempre listado em primeiro lugar?
o apóstolo Pedro. Ele sempre é listado como o primeiro dos apóstolos. Então nós podemos entender que ele era um homem importante. Não que existia uma hierarquia entre os apóstolos, mas pode ver, e daqui a pouco nós vamos falar, que Jesus sempre chamava Pedro para coisas que realmente eram importantes que ele entendesse, porque futuramente o Senhor sabia que ele seria o líder da igreja, ou um dos líderes da igreja. Então, meus amados irmãos, é muito interessante que Pedro, ele foi um homem devoto ao Senhor. Eu vou ler para vocês aqui, nós não vamos abrir, porque são muitos versículos, mas olha só o que os evangelhos falam sobre como Pedro, ele estava sempre junto do Senhor. Então, nas listas dos 12, ele encontra-se em primeiro lugar. Ele andou sobre o mar, Mateus 14, 29. Ele confessa que Jesus é o Cristo por revelação divina, Mateus 16, 16. Ele reprova a Jesus, opondo-se ao anúncio da paixão, sendo asperamente repreendido por Jesus, Mateus 16, 22 e 23. Ele presencia a ressurreição da filha de Jairo, Lucas 8, 51. A transfiguração, Mateus 17, 1. E a agonia de Jesus, Mateus 26, 37. Na companhia de Tiago e João. Então, ele presencia a agonia de Jesus na companhia de Tiago e de João. Na companhia só de João, ele é enviado para preparar a Páscoa. Isso está em Lucas 22, 8. Jesus manda que ele fisgue o peixe com a moeda na boca, com a qual Jesus pagou o imposto do templo, para tanto Jesus como para ele, Pedro. Pedro pergunta acerca do perdão, isso em Mateus 18, 21. Eu acho que eu acabei não falando a referência de que Pedro fisgou o peixe ali. Mateus 17, 24 a 27. E também Pedro, ele pergunta da recompensa pela renúncia a todas as coisas. Mateus 19, 27. Pedro também promete lealdade e é advertido. Mateus 26, 33 a 35. Já já nós vamos ler essa passagem. E após ele ter prometido fidelidade ao Senhor, ele é repreendido veladamente por não vigiar no Getsêmani, Mateus 26, 40. Ele questiona o Senhor acerca da figueira, Marcos 11, 21, e dos sinais da segunda vinda com Tiago, João e André. Isso está em Marcos 13, 3. Ele tem os seus pés lavados por Jesus, João 13, 6 a 10. Ele também pergunta ao Senhor acerca de quem será o traidor, João 13, 24. E na prisão de Jesus, no jardim, ele agride Malco, decepando-lhe a orelha, e isso está em João 18, 10 a 11. São muitos versículos para ler, meus irmãos, por isso que eu só relatei o acontecimento e as passagens. Mas por que é tão importante falar para vocês todas essas questões? Porque os irmãos podem entender como o apóstolo Pedro foi importante no ministério de Jesus. Após ele, uma pessoa que também foi muito importante, não que os outros apóstolos não tinham a sua importância, mas ele era aquele que, como falamos, ele era impetuoso, era uma pessoa que realmente, por vezes, né, falava mais do que a boca, mas, era, como falamos também, era uma pessoa impulsiva. Aquilo também foi algo para o seu bem. E uma coisa, uma lição importante para todos nós, meus irmãos, é que Deus vai nos usar conforme os nossos dons, os nossos talentos. Será que alguém que é calado demais pode ser usado na obra de Deus? Pode. Será que Deus só vai usar aquelas pessoas que são muito, vamos dizer assim, vou usar o termo que são muito abertas, que falam bastante? Não, de maneira alguma. Eu conheço grandes homens de Deus, pastores, até mesmo esposas de pastores, que são pessoas que não falam bastante, que são meio caladas, mas por outro lado, tem pessoas que falam bastante, que são muito abertas. Então, Deus, ele nos usa segundo os dons que ele nos deu, os talentos que ele nos deu. E mesmo sendo dessa forma, mesmo sendo alguém que se destacava em meio a outros 11 apóstolos, ele foi muito usado por Deus. Então nós vemos que a vida do apóstolo Pedro, enquanto esteve com Jesus, foi uma vida de devoção. Ele era um homem de Deus. Porém, meus irmãos, para que Pedro fosse restaurado, ele tinha então que ter algo que veio
a derrotá-lo. E aí, meus queridos, nós vamos ler Lucas capítulo 22, colocarei aqui para vocês, Lucas 22, versículos 31 a 35. Vamos ler? Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece a teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. A seguir, Jesus lhe perguntou: Quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Então, meus amados irmãos, notem que aqui novamente é demonstrado uma atitude até mesmo de arrogância, por ter dito algo sem pensar, achando-se talvez achando-se talvez não todo poderoso, mas cheio de si para poder falar isso para Jesus, que ele bem sabia que é o Senhor, que sabia de todas as coisas. Mas note que Jesus logo chama a sua atenção. E por quê, meus irmãos? Aqui nós vemos alguns traços negativos da personalidade de Pedro. Por quê? No versículo 33, não está listado aí, mas versículo 33 ele promete alguma coisa fora do seu alcance. O que ele prometeu ali? Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Então, meus irmãos, ele falou sem pensar. E era algo que não estava no seu poder. Então aqui nós já temos uma lição importante. Outra coisa, meus irmãos, é que ele deixou de obedecer às palavras do Senhor. Veja o próximo versículo. Quando eles estavam no jardim, Jesus estava aflito e Jesus disse para ele: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus sabia o que viria a seguir. Pedro e os demais apóstolos não. Se eles tivessem vigiado, se eles estivessem orando, provavelmente as coisas seriam diferentes, até porque depois que a multidão chegou, ele foi e decepou a orelha do servo do sumo sacerdote. Mas notem, meus irmãos, e aqui eu quero ler para vocês uma frase que Warren Wiersbe disse. A presunção autoconfiante de Pedro é uma advertência a nós, mostrando que ninguém conhece de fato o próprio coração. E aí ele usa aqui Jeremias 17:9, que enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E que podemos fracassar em nossos pontos mais fortes. O ponto forte de Abraão era a sua fé. E, no entanto, ela lhe faltou quando ele foi para o Egito e mentiu sobre Sara. O ponto forte de Moisés era a sua mansidão. Mas ele perdeu a calma, proferiu palavras severas e foi proibido por Deus de entrar na terra prometida. Isso em Números 20. Pedro era um homem corajoso, mas a sua coragem falhou e ele negou Jesus 3 vezes. 1 Coríntios 10:12, e aqui o Warren Wiersbe ele diz: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja e não caia. Meus amados, eu achei muito interessante essa frase e quis trazer para os irmãos. Por quê? Porque muitas vezes nós somos aqueles que achamos que nunca nas nossas vidas nós iremos vacilar a nossa fé. Eu já falei para os irmãos algumas vezes, perguntando o seguinte: será que você que me assiste estará no ano que vem ou esse ano, quando as igrejas forem permitidas abrir na sua totalidade? Será que você vai sair da sua casa e vai servir ao Senhor? Meus irmãos, por que eu estou dizendo para vocês que a igreja estará aberta a todas as pessoas? Nós não proibiremos ninguém.
o que nós temos dito para os irmãos que são idosos e também para aqueles que têm crianças de colo, é que realmente essas pessoas, elas são, vamos dizer assim, o grupo de risco principal. Mas muitas vezes, meus irmãos, já pararam para pensar que muitos de nós saímos para ir ao mercado, nós vamos na farmácia, pegamos ônibus, alguns vão no parque, levam as crianças no parquinho, ou saem de carro, ou recebem parentes em casa, vão visitar os seus parentes, ah, ah, vão trabalhar, mas não podem vir à igreja por medo do Covid. Meus irmãos, eu digo para cada um de vocês, eu não estou dizendo que nós não temos que cuidar da nossa saúde, porque isso seria tentar o nosso Deus. Mas todos aqueles que podem, todos aqueles que não estão dentro do grupo de risco, eles têm a obrigação moral de estar na sua igreja. Eles realmente precisam servir ao Senhor, demonstrar que todos esses 5 meses que nós estamos nessa pandemia, realmente lhe deu um desejo sem igual de estar em comunhão com os irmãos. Aqui, meus irmãos, nós não estamos rotulando ninguém. Porque você que me assiste, você não vai prestar contas a mim, você vai prestar contas a Deus. Mas eu digo para cada um de vocês que nós devemos entender que aquilo que nós vamos ser daqui a 1 ano depende daquilo que nós seremos hoje. Então o apóstolo Pedro, ele vacilou naquilo que ele mais achava ou ele pecou, se assim podemos dizer, naquilo que realmente ele achava que não pecaria. Ele negou a Jesus. Disse que estava pronto a seguir o Senhor até a morte. E olha o que aconteceu. Vamos ler os versículos? Me acompanhei aqui. Opa, eu não coloquei. Lucas capítulo 22, versículos 56 a 60. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava-lhe, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Meus irmãos, uma coisa importante para declarar para vocês é que o que entregou Pedro? Vamos dizer assim, o seu dialeto, o seu sotaque galileu. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje nem tanto, né? Mas quando eu e minha esposa chegamos aqui, 12 anos atrás, qualquer lugar que nós íamos, alguém chegava e falava para nós: Vocês não são daqui, né? Vocês são de São Paulo. Então muitas pessoas ficavam assim, né, falando do nosso sotaque e tudo mais, sotaque paulistano. Então, dá para você conhecer quem é paulista pelo seu sotaque, da mesma forma que dá para vocês descobrirem de que sotaque que eu estou falando, né? Muito interessante conversar com os nossos irmãos, né, a família Brusque, Dona Lívia. Dá para saber que são cariocas, né? Da mesma forma, se você conversa com um nordestino, né? Ou até mesmo se você conversa com um gaúcho, tia. É muito interessante que eu brinco com a minha esposa aqui, eu já tô craque em descobrir as pessoas que nasceram no Rio Grande do Sul, que são parte, né, de programas de televisão só pela forma que elas falam, né? Eu acerto 90% das vezes. Mas eu tô dizendo isso para vocês porque o que denunciou Pedro é que ele estava acompanhando Jesus, Pedro e João estavam acompanhando Jesus, mas vamos dizer assim que Pedro foi mais perto da onde Jesus estava e a forma com que ele estava falando ou se comportando denunciou que ele estava com Jesus. Então, a forma que ele se portou perante as pessoas denunciou quem ele era. E o que ele fez? Ele tomou o caminho dos covardes. Qual que é o caminho dos covardes? Ele mentiu.
E é o caminho dos covardes, meus irmãos. Por quê? Porque em vez de nós falarmos a verdade e realmente nós pagarmos o preço das coisas que fizemos de errado, muitas vezes pessoas optam por mentir e esquecem que quem é o pai da mentira é Satanás. Então não existe mentirinha branca, não existe esse tipo de coisa. Qualquer mentira é pecado. Então Pedro mentiu. Outra passagem, meus irmãos, nos mostram aqui ah, o que o apóstolo Pedro fez, versículos 61 e 62, mostra a vergonha do apóstolo Pedro. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Meus amados irmãos, muito importante declarar que o apóstolo Pedro realmente entendeu que as suas palavras tinham sido palavras em vão. Ele entendeu que ele pecou contra Jesus. Ele entendeu que naquele momento ele tinha traído Jesus. E é muito emblemático o fato dele chorar e Lucas, o autor desse livro, o escritor desse livro, diz que ele não só chorou, mas ele chorou amargamente. Então demonstrou que ele estava arrependido. Meus queridos, como eu disse para vocês, nós estamos dividindo em duas partes esta mensagem sobre a restauração de Pedro. Mas aqui eu gostaria de falar um pouco acerca da situação do apóstolo Pedro, porque essas verdades cabem a cada um de nós. Por mais que o apóstolo Pedro tenha sido um servo valoroso, um servo, um apóstolo de destaque, as suas piores derrotas vieram quando ele deixou de dar ouvidos às palavras de Jesus. Então, as piores derrotas de Pedro aconteceram quando ele deixou de dar ouvido à palavra do Senhor. Isso vai acontecer com você, meu irmão, se é que já não tem acontecido. Isso acontecerá comigo se eu não dar ouvidos à palavra de Deus. O mundo que nós vivemos nos tenta a diariamente nós virarmos as costas para Deus e para a sua vontade. Mas cada dia que você vira os seus olhos de olhar para uma mulher na rua, de ouvir alguma música que seja indigna ou impura, de assistir algum programa que tenha coisas impróprias, de falar palavras que desagradam a Deus, falar palavrão ou xingar alguém. Cada vez que você decide fazer a sua própria vontade, e nós aprendemos que isso é idolatria, ou seja, é um pecado terrível contra Deus, nós estamos abandonando o Senhor. E é aí que nós sofremos as nossas maiores derrotas. Eu estou pregando sobre uma vida de aparências no domingo de manhã, vamos continuar nesse próximo domingo. E infelizmente, meus irmãos, como existem pessoas que vivem de aparência. Crentes que dizem com as suas bocas que amam a Deus, mas com as suas atitudes negam, como o apóstolo Paulo diz, negam o poder. Então, meus amados irmãos, nós também podemos ter derrotas nas nossas vidas, assim como Pedro, se nós desobedecermos ao Senhor. Porém, note que o Senhor Jesus Cristo, ele é maravilhoso. Eu acabei não lendo para vocês aqui, mas Pedro desobedeceu às palavras de Deus, mas aqui em Salmos 51:17 diz o seguinte: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Meus irmãos, aqui quem disse essas palavras foi Davi. E realmente ele sentia o peso do seu pecado. O fato de Pedro ter chorado amargamente demonstrou que ele estava arrependido. Então, se
eu demonstro a Deus uma atitude de arrependimento, o Senhor vai aceitar o meu pedido de perdão. Note, meus irmãos, que, novamente, Lucas 22:62 diz que ele chorou amargamente. O próximo versículo que nós vamos ler demonstra que o pedido de perdão de Pedro, ou o seu arrependimento, não, ele ainda não tinha conversado com o Senhor, mas foi aceito pelo Senhor Jesus Cristo, por quê? Porque os anjos estavam dizendo para as mulheres, quando Jesus tinha ressuscitado, mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele disse. Mais uma vez, Pedro era tão importante no meio dos apóstolos que foi falado o seu nome pelos anjos. Então, ele foi um homem importante para Deus. E nós podemos entender, meus amados, que mesmo em meio às derrotas que nós temos nas nossas vidas, quando há arrependimento, quando realmente há um sentimento de contrição, quando nós entendemos que o nosso pecado ofendeu ao nosso Deus e nós o buscamos de todo o coração, ele aceita o nosso louvor, ele aceita o nosso pedido de perdão e novamente nós estamos aptos para entrar em sua presença. Então, aqui foram os primeiros passos para a restauração de Pedro, que está em João 21, como nós vamos ler. É importante, e foi importante dar essa base para os irmãos, porque tem um significado Pedro ter dito por 3 vezes que amava o Senhor. Porque aqui, os versículos que nós lemos, mesmo sendo um homem de Deus, um homem valoroso na obra de Deus, ele negou ao Senhor Jesus. Eu pergunto para você que nos assiste, talvez você não esteja negando Cristo com as suas palavras, mas talvez você esteja negando Cristo com as suas atitudes. Eu não sei, meu irmão e minha irmã, o que realmente você faz da sua vida. Eu não sei o que você faz do seu tempo. Eu não sei se você realmente tem buscado a Deus, se você ama o Senhor. Mas uma coisa eu posso lhe dizer. A palavra de Deus diz que a boca fala do que está cheio do que está cheio o coração. Então, se o nosso coração está cheio de pecado, alguma hora isso vai sair pela nossa boca. Se nós amamos ao Senhor, se realmente o Senhor Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas, nós demonstraremos isso com as nossas atitudes. Se porventura alguém de vocês que nos assiste nunca fez uma decisão a Cristo, eu quero dizer para você que essa noite, se você clamar ao Senhor e perdoe os seus pecados, independente do que você já tenha feito, independente do que você já tenha passado na sua vida, independente do tamanho dos seus pecados, se você clamar ao Senhor de todo o coração que Ele seja o seu Senhor e o seu Salvador, Romanos 10:9, será salvo. Então você pode ter certeza de vida eterna. E você, meu irmão e minha irmã em Cristo, você pode ter certeza do perdão de Deus, se hoje você buscar o Senhor. Não podemos ficar prostrados em nossos pecados. Não podemos achar que Deus está com os olhos fechados enquanto nós estamos vivendo longe dele. Pelo contrário, nesse momento que nós estamos passando e cada dia das nossas vidas nós precisamos do Senhor Jesus Cristo. Então não se ache autossuficiente. Ou até mesmo, se porventura você já é um irmão em Cristo há muito tempo, já fez uma decisão a Cristo há muito tempo, lembre-se, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Muitas pessoas que já serviram ao Senhor por anos a fio hoje estão longe dos caminhos do Senhor. Então, o que vai demonstrar se alguém é fiel ou não são as palavras, mas são as atitudes. E o último versículo que leremos é o versículo que o próprio apóstolo Pedro disse, um incentivo para cada um de nós. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Somente alguém que conhece o poder do Senhor Jesus Cristo pode declarar palavras como essa.
Então, meus amados irmãos, devemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido você que feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai de amor, nós queremos pedir que o Espírito Santo trabalhe em cada coração. Ó Deus, ajuda-nos a colocarmos o nosso coração perante Ti e que o Senhor nos examine e não a nossa própria autojustiça. Porque a nossa própria autojustiça pode estar nos levando para longe do Senhor. Fala, Senhor Deus, a cada coração. Dá-nos a convicção de pecado, se porventura temos feito algo que tem desagradado o Senhor. Eu oro por cada um desses irmãos, que eles entendam a importância de estarem na sua igreja, ó Deus. Agradecemos ao Senhor e pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, meus amados e queridos irmãos, eu vou ler aqui então os pedidos de oração que foram feitos no nosso grupo. Primeiramente, eu vou ler os pedidos que estão no WhatsApp, ok? E aí depois eu leio os que estão aqui no Facebook. Vamos lá então. Conforme eu já tinha dito para vocês, eu vou fazer dessa forma que para mim é mais fácil, tá bom? A irmã Tamires está pedindo pela saúde da sua família. Ela pede pela salvação do Lauro Júnior e do Lauro, que é o pai do Júnior. A dona Marta pede oração pela igreja, salvação para as famílias de Getúlio e Marta. O irmão Nelson pede pela retomada dos cultos presenciais, que a retomada dos cultos presenciais seja abençoado por Deus também. É minha oração, irmão Nelson. A Sara pede oração pela saúde da sua família e crescimento espiritual também. A Deise pede para que os idosos e crianças de colo possam retornar aos cultos presenciais. Deise, também é o meu desejo. Eu queria muito que nós pudéssemos abrir a igreja com todos vocês. Né? A gente abre a igreja na sexta não, porque tem gente que trabalha no sábado, mas a gente abre a igreja no sábado. Né? Todo mundo traz saco de dormir, a gente dorme na igreja, dorme nos bancos da igreja, que é tão confortável, né? Talvez agora que é frio não dá, mas olha, vamos fazer uma programação aí que vai durar bastante tempo, vai ser uma grande bênção. Hoje eu encontrei o irmão Ayrton no Zafra e foi muito gostoso poder conversar alguns minutinhos com ele. E eu digo isso para os irmãos por quê? Porque estarmos em comunhão é maravilhoso. Né? Eu precisei sair para comprar algumas frutas e verduras, que hoje é o dia disso no Zafra, eu encontrei ele lá, foi maravilhoso. Então, eu disse para ele, né? Na minha lembrança, eu creio que ele foi o único, se não estou enganado, que eu encontrei lá no mercado. Então, muito bacana, irmãos. Eu quero muito ter comunhão com todos vocês. Então, Deise, compartilhamos do mesmo desejo. Vamos ver aqui. Eu creio que a dona Beth está pedindo pela saúde e proteção para a nossa família, no caso dela, e irmãos em Cristo, e conversão dos familiares que ainda não fizeram uma decisão a Cristo. Dona Gessi pede pelos seus filhos, Jorge e Rodrigo, saúde deles, dela, dos irmãos da igreja, e também ela agradece a Deus pela sua irmã ter vencido o Covid, e ela pede também pelo fim da pandemia. Dona Angelita pede pela conversão dos seus familiares e também pela saúde do Paulo e a dela. O irmão Ayrton pede pela saúde das crianças da igreja e o irmão Edson pela família de uma colega da Vitória, que é a família Miranda. Muito bem, então, meus queridos, vamos orar sim por esses pedidos. Deixa eu ver aqui agora, meus irmãos, os pedidos que estão feitos aqui no Facebook. Vamos ver aqui muitos irmãos dando boa noite para todos vocês, meus amados. Vamos ver aqui pedidos de hino. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Se alguém fez pedido, pelo que eu estou vendo aqui, ninguém fez pedido de oração. Tá todo mundo assim. Sim, a Alexandra. Alexandra pede oração pela saúde da sua filha Ágata Isadora, de 5 anos. Ok, Alexandra, vamos orar sim. A dona Rosângela pede oração pela salvação e saúde do seu irmão Ronaldo. E a dona Silvia pede pela saúde do Maicon. Ok, vamos orar sim, minhas queridas. Vamos orar por esses pedidos. Se porventura algum dos irmãos não colocou os seus pedidos de oração, pode colocar aqui nos comentários. E mesmo tendo terminado a transmissão, a gente vai orar sim, sem problema algum, ok? A dona Adriana pede oração pelo Lucas, que está indo viajar amanhã. Ok, dona Adriana, vamos
Vamos orar pelo Lucas. Sim, a dona Beth me contou uma bênção, né, que o irmão Júlio ia ter que fazer uma viagem, mas graças a Deus acabou não viajando, né, não deu folga para a esposa e para o filho, então teve que ficar em casa. Mais uma bênção, então, que o irmão Júlio, que está no grupo de risco, pôde ficar, então, uma grande bênção. Então é isso, meus queridos irmãos. Aqui, pedidos que foram feitos, se porventura tem mais, os irmãos podem colocar, fiquem à vontade. Eu quero lembrá-los mais uma vez do nosso compromisso na sexta-feira, 20 horas. Por favor, estejam conosco. Não que os demais painéis não são importantes, mas esse sobre música eu creio que vai ser muito importante para todos, porque existem muitas dúvidas acerca disso, vocês podem perguntar à vontade. E pastor Jaime é um homem capacitado, um homem de Deus mesmo, que vai falar primeiramente, vai nos expor o assunto sobre a música que agrada a Deus e depois vai responder as perguntas de todos nós, ok? Meus irmãos, que alegria e satisfação estar com todos vocês. Que a graça do nosso Senhor e Salvador esteja com todos vocês, graça e paz a todos, que seja, né, um bom meio de semana bom para todos. Por favor, cuidem, se está dizendo aí que vai vir uma onda de frio bem grande, então agasalhem-se bastante, principalmente aqueles que precisam sair. E por favor, se porventura você e sua família, ou apenas você vier à igreja no domingo, nos avise com antecedência para nós organizarmos tudo direitinho da maneira que cada um de vocês merece, ok? Se não puder vir, nos acompanhe na nossa transmissão. Meus irmãos, obrigado por estarem conosco. Já aviso também os homens, queremos fazer aí uma reunião de oração nesse sábado. Vamos marcar direitinho e creio que também com jovens a gente pode organizar uma reunião de oração para esse sábado, mas fiquem atentos às redes sociais, ok? Deus abençoe a todos vocês. Vou colocar um hino aqui e aí nós estaremos dispensados, tá certo? Eu amo todos vocês, estou com bastante saudade e assim que pudermos estaremos todos juntos, meus irmãos amados. Então, uma boa noite a vocês, um bom friozinho, nos encontramos na sexta-feira, 20 horas. Sintamos nós o mesmo que sentiu Jesus, humildemente seu terno amor mostrou, pois sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, o ser igual a Deus, antes se esvaziou e por servo se tornou. Esse homem humilhou-se assim, o Salvador. Obediente foi a Deus, pois sua vida ofereceu, obediente até o fim, morreu na cruz. O meu Jesus, meu Jesus. Sintamos nós o mesmo que sentiu Jesus,